Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o estudo da alocação de memória e vamos ver o ponteiro genérico void. Então, para trabalhar esse conceito, vamos trabalhar com o seguinte problema. Então, faça um programa que lê um número n. Esse número vai representar a quantidade de valores que vão ser lidos em seguida. Após analisar todos os valores, vamos mostrar a quantidade de valores positivos digitados. Por exemplo, aqui o usuário digitou o número 3. Isso significa que ele vai digitar 3 números em seguida. Então, o primeiro número que ele digitou foi 1.5, o segundo número 2 e o terceiro menos 1. Então, quantos números positivos temos? Temos 2 números positivos. Por isso que aqui na saída foi impresso 2 como a quantidade de números positivos. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Então vamos começar aqui a escrita do nosso programa. Vamos primeiro incluir a biblioteca para ler informações de teclado geradas na tela. Em seguida vamos criar o nosso main. Aqui a gente vai precisar do que? A gente vai precisar primeiro ler o número n, que vai representar a quantidade de valores a serem lidos. Então int n. Agora que a gente já tem essa variável n, a gente pode pedir para o usuário informar qual o valor de n. Então printf informe o valor de n. Aqui embaixo a gente vai ler esse valor. Scanf, então n é um inteiro, então %d. E o que o usuário digitar vai para n. Então a gente vai precisar mais do que? Vai precisar agora iterar para ler essa quantidade de valores que o usuário pediu. Então para isso a gente vai precisar de uma variável i. E também a gente vai precisar de outra variável aqui para armazenar a quantidade de positivos. Como a gente não leu nenhum valor, então inicialmente essa variável vai ter o valor 0. Vamos caminhar agora para ler esses n valores. Então for i começando da posição 0 e menor que a quantidade de números a ser lido, ou seja, n e mais. Então a cada rodada a gente vai ler um número. Então vamos ler um número, esse número, pelo nosso exemplo, podemos perceber que é um número real. Então vamos utilizar o tipo float para armazenar esse valor. Então podemos chamar de v. E aqui embaixo vamos ler esse valor. Então tipo float. E o que o usuário digitar vai para a variável v. Agora vamos testar se esse número é positivo ou não. Então if se o número que o usuário digitou, seja v, for maior que 0, porque esse número é positivo. Nesse caso, a gente vai aumentar o número de positivos em uma unidade. Então, vamos fazer positivos mais. Quando terminar esse for, vamos ter lido todos os números e vamos, para cada um deles, ter feito essa análise. E vamos ter no final a quantidade de números positivos. Então, quando terminar esse for, vamos imprimir a quantidade de positivos. Então, positivos, 2 pontos, %d. Vamos substituir esse %d pelo valor que está na variável positivos. Aparentemente tudo ok. Vamos executar para ver se esse programa está funcionando corretamente. Então, executou sem erro. Aqui vamos iniciar o nosso programa, criando a variável n. Pedindo para o usuário informar o valor de n, então vamos colocar aqui 3. Então n agora tem o valor 3. Vamos criar a nossa variável i para nos ajudar a caminhar sobre essa quantidade de números. Criamos a variável positivo, que inicialmente começa com 0. Então i passa a ser 0, 0 menor que 3, sim. Então aqui a gente vai ler um valor ponto flutuante. Então vou digitar 1.5. Então, executar, vemos que veio, agora tem o valor 1.5. Aí vamos nos perguntar, 1.5 é maior que 0? Sim, então vamos aumentar os positivos. Está em 0, agora ele vai para 1.
O i está em 0, também vai para 1. 1 menor que 3? Sim. Então, vamos ler outro valor. Vamos digitar dessa vez 2. Então, o que foi digitado vai para a variável v. Variável v agora tem o valor 2. Aí vamos perguntar, 2 é maior que 0? Sim, então vamos fazer positivos mais. Positivos está com o valor 1. Então, ele vai para o valor 2. Então, i aqui está em 1. E mais vai para 2. 2 menor que 3? Sim. Vamos ler outro valor. Dessa vez, vou digitar o número menos 1. Então, menos 1 é maior que 0? Não. Então, não vamos incrementar o nosso número de positivos. Vamos fazer i mais. E está com 2, vai para 3. 3 menor que 3? Não. No final, a gente imprime o número de positivos, que nesse caso é 2. Beleza, vamos editar nosso programa para ver como essas variáveis estão se comportando na memória. Então, primeiro eu vou colocar aqui um /n para pular uma linha. Vou utilizar o comando para ver a memória. Então, show memory. Colocar aqui start igual a 312. E aqui também vamos importar a biblioteca que vai nos permitir fazer a alocação de memória, que é stdlib.h. Beleza, ao invés de eu criar uma variável n, eu vou criar um ponteiro para o local de memória que essa variável n vai ficar. Então, crio um ponteiro aqui e vou pedir para o computador ele alocar essa quantidade de memória para a gente. Então, size of, que no caso armazena o inteiro. Vou pedir para o computador alocar um endereço de memória suficiente para armazenar um inteiro. Ao invés de eu colocar int aqui, eu vou colocar void. Então, void asterisco é um tipo de ponteiro que pode apontar para qualquer tipo de dado. Então, é um tipo de ponteiro genérico que você pode utilizar para apontar para qualquer tipo de dado. Então, quando utilizamos malloc, ele retorna um ponteiro do tipo void. Por isso que anteriormente a gente precisaria colocar aqui um cast para o tipo que a gente quer. Mas nesse caso, como declaramos aqui o tipo desse dado como void asterisco, então a gente não precisa realizar o cast. Então aqui a gente vai colocar, ao invés de n, a gente vai colocar um ponteiro para n. Só que void asterisco é um ponteiro que vai apontar para qualquer tipo de memória. E aqui a gente está dizendo especificamente, quando você utiliza o especificador de formato %d, que você quer, no caso, ler um inteiro. Então, nesse caso, a gente precisaria converter esse ponteiro, que está declarado como tipo genérico void asterisco, para o tipo de dado que a gente quer. Nesse caso, o tipo inteiro. Beleza. Da mesma forma aqui, pn é o ponteiro. Se a gente quer fazer manipulações nele, primeiro a gente precisa converter para o tipo de dado que a gente deseja. Então, a gente precisa converter ele para um ponteiro de tipo int, porque nessa posição de memória aqui a gente pediu para armazenar um inteiro. Se a gente faz isso, a gente está convertendo a nossa local de memória para um tipo, para um ponteiro para um tipo inteiro. Mas isso aqui ainda é um ponteiro. Então, se você quiser o valor que está nessa localização de memória, você tem que utilizar o operador de indireção asterisco para acessar o conteúdo que está nessa posição de memória. Então, da mesma forma que a gente vai mudar, ao invés de v, vamos colocar pv e vamos pedir para o computador alocar um espaço de memória que seja suficiente para armazenar um float.
E aqui a gente vai declarar esse tipo como void asterisco. Então, PV é um ponteiro do tipo genérico, que pode apontar para qualquer tipo de dado. Mas quando fizermos a alocação, a gente sabe que esse tipo de dado, que esse ponteiro genérico está apontando, é um tipo float. Então, aqui a gente vai ler. Então, ao invés de ver aqui, vamos colocar PV mais especificador de formato. Diz que a gente está esperando um tipo float. No entanto, PV é um tipo genérico, do tipo void. Então, se você quer ler um valor do tipo float, você tem que primeiro converter esse ponteiro para um endereço de memória do tipo float. Da mesma forma que ao invés de ter V, a gente vai ter um ponteiro para V. E a gente está manipulando aqui o valor nesse endereço de memória. Mas como ele está declarado com um ponteiro genérico, a gente não sabe que tipo de dado é que ele está apontando aqui. Então a gente teria que converter para o tipo de dado específico que está nesse endereço de memória, que no caso é float. Convertendo para float, a gente teria um endereço de memória que aponta para um float. No entanto, a gente quer o valor, então a gente teria que usar o operador de indireção para pegar o valor que está nesse endereço de memória. Beleza, vamos executar para ver se está rodando tudo ok. Então, executou, que a gente já tem a nossa memória sendo impressa. Então, aqui a gente criou um endereço de memória PN. Onde é que está PN? PN está no endereço 12F. Então, se você for aqui no endereço 12F, você vai ver que tem um espaço de memória alocado para armazenar um valor. Então, vamos pedir para o usuário informar um valor. E o que esse usuário digitar vai preencher esse endereço de memória. Então, aqui a gente digitou 3. O valor 3 preencheu o endereço de memória 12F. Então, vamos continuar a execução. Criamos uma variável i e criamos uma variável positivos que inicialmente começa com 0, porque a gente não leu nenhum valor ainda. Então, a quantidade de positivos no momento é 0. Então, i começa com 0. 0 menor do que o valor que está nesse endereço de memória, dado por PN. Então, PN é que valor 12F. 12F, a gente tem que valor? Tem o valor 3. Então, 0 é menor que 3, sim. Então, a gente pode entrar. Vamos alocar um endereço de memória para um valor. Então, qual foi o endereço de memória alocado para essa variável? Foi o endereço de memória 137. Então, se você ver aqui, vai ver que PV está no endereço de memória 137. Então, a gente vai ler esse valor. Vamos digitar aqui 1.5. Então, valor 1.5 foi para esse endereço de memória. Então, 1.5 é maior que 0, sim. Então, a gente vai dizer positivos mais, que a gente encontrou um número positivo. Então, o i está em 0, vai para 1. 1 menor, a gente já viu que quando analisarmos isso, dá como resultado 3. Então, 1 menor que 3, sim. Então, a gente aqui vai ler mais um valor. Vamos ler agora o valor 2. Beleza, lemos o valor 2. 2 é maior que 0. Sim. Então, vamos fazer positivos mais. Então, positivo estava em 1, vai para 2. O i estava em 1, o i mais vai para 2. 2 menor que 3. Sim. Então, vamos ler mais um valor. Vamos ler agora o valor menos 1. Então, menos 1 maior que 0? Não. O i está em 2, vai para 3. 3 menor que 3? Não. O for termina e vai ser impresso o número de positivos na tela, que nesse caso é 2. Então, foi impresso
positivos, informando que foram lidos 2 números positivos. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.